Bem, gente, só lembrando também, né, dando continuidade ao assunto do acompanhamento do Melhor em Casa à família, ao domicílio, a importância de você ter um acamado em casa. Passe isso para o seu agente de saúde, procure o médico da sua localidade, do seu posto. Então, é muito importante que esse idoso que já esteja acamado seja passado para essa equipe e para a médica, porque ele vai passar a ter um tratamento adequado, uma melhora na situação dele, né, no quadro de saúde dele. E é muito importante que a família passe essas informações à médica do seu posto, ou médico do seu posto, o seu agente de saúde, porque na maioria das vezes a gente encontra idosos acamados, né, com AVC. Tem idosos que precisam desse acompanhamento. Ainda existe idosos acamados que na maioria das vezes o posto não tem essa informação. Essas informações que tem que passar é a família sobre esse idoso. Então, cada idoso que vem de AVC, de grandes hospitais, e que na maioria deles eles não voltam a andar mais, eles precisam dessa equipe, porque quando a gente chega na casa de um acamado, de um idoso que teve AVC, que está ali acamado, eles olham para a gente, eles choram, eles falam que queriam andar, eles conversam. Na maioria das vezes eles não conseguem falar mais, então eles conversam com a gente com o olhar, né? Então isso é muito importante, esse acompanhamento também ao idoso acamado, ao cadeirante, é muito importante, porque quando a gente passa a visitar esse idoso acamado, uma vai passando para a outra, um profissional vai passando para o outro. Exemplo, vai a médica do posto fazer a visita a esse acamado, a médica do posto passa para o Melhor em Casa, para essa outra equipe. Então, o porquê de tanta gente na equipe, como eu já citei aí no outro vídeo, que são o médico, a assistente social, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga. Por que tanto profissional? Porque é importante esses profissionais na casa do idoso, na casa do acamado, na casa do cadeirante. É importante, porque ele vai precisar de uma nutricionista para ver como é que está a alimentação desse paciente. A médica vai acompanhar para saber se ele vai precisar usar sonda, ver se vai precisar, se ele vai verificar também, vai acompanhar também, ver se ele tem alguma ferida, né, que a gente chama de escaras, aquelas por conta do movimento que aquele paciente não está tendo muito na cama, que a gente sabe quando a gente tem um idoso em casa, a gente não pode deixar ele muito de um lado só na cama, porque acaba ferindo ele por conta da quintura, o tempo que ele fica de um lado só. É importante que a família movimente esse acamado, bota um pouquinho de um lado, bota um pouquinho do outro, para que ele não fique com feridas. Então essa equipe ela vai fazer todo esse acompanhamento. Se o paciente ele tiver total acamado, ele vai precisar dessa equipe do Melhor em Casa fazendo esse acompanhamento e tendo esses cuidados.
Aí, porque de tanta gente, como eu já disse, um vai passando para o outro, um vai olhando, o outro vai vendo a necessidade. A médica vai vendo a necessidade de passar para a nutricionista vai vendo a necessidade de passar para a enfermeira, de passar para a assistente social. Então, essa equipe que tem que acompanhar. O psicólogo é muito importante na casa de um acamado, na casa de um cadeirante, com membros amputados. Por quê? Porque eles choram, eles sofrem, eles se sentem inúteis. Então aí essa equipe ela entra para esses cuidados. A psicóloga vai fazer esse acompanhamento, a nutricionista vai fazer outro acompanhamento, o assistente social ele faz um acompanhamento de como aquele idoso está sendo tratado, de como aquele idoso está sendo alimentado, se ele tem cadeiras, se ele precisa de moletas, tudo isso faz parte do serviço social. O assistente social que estiver no Melhor em Casa, ele tem que fazer essas articulações, né, com clínica que faz esse acompanhamento para cadeiras, com clínicas que faz o acompanhamento com muletas, a enfermeira que vai trocar sonda, se ele usa sonda. Então, toda essa equipe, é muito importante que o paciente tenha essa equipe em casa. Então, um cadeirante de membros amputados, ele chora, ele fica triste, ele na maioria das vezes, eles reclamam pra gente que queria andar, que se soubesse não tinha comido tanta coisa para fazer mal. Tudo isso eles relatam a gente nas visitas. Então, a importância de uma psicóloga também na equipe é muito importante, porque ela vai fazer também esse acompanhamento a esse paciente de membros amputados. A assistente social vai fazer essas articulações, vai fazer as observações de como é que ele está sendo cuidado, quem está cuidando, o que é que estão fazendo com o dinheiro, o que é que estão, como é que está sendo usado, se está sendo usado em alimentos, se está sendo usado em medicação. Então, tudo isso é importante, essa equipe. Então, esse é o meu relato para vocês. Parabéns para toda a equipe Melhor em Casa. Parabéns para aquele município que tem essa equipe em casa. E que eu peço a vocês que cuide do idoso, gente. Cuide dele, porque o idoso acamado, ele se sente muito, muito inútil, muito só. Então, nossa equipe, toda a equipe, ela vai fazer esse acompanhamento a esse idoso. E você em casa, não machuque. Olhe mais para o seu idoso. Olhe mais para ele, cuide mais dele. Tem um ditado que diz o seguinte: se você quiser machucar alguém, pega uma folha de papel e machuca ela, machuca na sua mão e depois você espalha essa folha, que ela não vai ser nunca e nem voltar ao normal. Então, o que eu quis dizer foi, se você tem um idoso em casa e ele precisa da sua ajuda, e ele precisa ser acompanhado, então ele vai se sentir melhor. Ele vai se sentir bem com essa equipe, ele vai se sentir bem com os seus cuidados de família em casa. Então cuide do idoso que ele merece.